Shalom, amados. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre as 4 letras do nome de Deus e as 4 faces do nome de Deus que estão interligados. Bom, eu gostaria de falar de uma maneira simples, apenas para abrir um pouco o entendimento de quem não sabe muito sobre esse assunto. E tudo que eu venho falar aqui, eu quero trazer de uma maneira simples, porque às vezes, se a gente complicar demais as coisas, tira o nosso foco de onde é para estar. E o foco que eu quero trazer hoje aqui é para esse envolvimento com o Pai, em intimidade com o Pai, com Jesus e com o Espírito Santo. E quando se fala do hebraico, das letras hebraicas, do nome de Deus, na verdade tudo que se refere ao reino, a esses reinos celestiais, tudo tem um significado muito profundo. Nunca há apenas um significado. Deus, ele se revela de várias maneiras, de diversas maneiras. Para cada um, ele pode falar de uma maneira diferente. Então, hoje, eu quero trazer um pedacinho de toda essa revelação. E você, ao ouvir, pode também ir recebendo novas revelações. E tudo bem, isso é ótimo. Bom, então, eu quero trazer essa pequena explicação, mas o meu maior desejo é que você aprenda a envolver as letras vivas do nome de Deus. Jesus disse: as minhas palavras que eu tenho dito são palavras vivas, são espírito e vida. Assim Jesus disse. Então, com base nessa palavra, nós podemos ter essa revelação das letras hebraicas, que são palavras do nome de Deus, que têm vida, são seres espirituais que carregam a natureza de Deus e estão conectadas com as 4 faces de Deus, que é leão, boi, águia e homem. A primeira letra do nome de Yahweh é Yod. Lembrando que a gente pronuncia Yahweh, que é uma pronúncia em inglês, mas no hebraico é escrito apenas 4 letras e é pronunciado Yod Rei Vav Rei. Então o correto seria de pronunciar o nome de Deus Yod Rei Vav Rei, mas de uma maneira simplificada é Yahweh. Então a primeira letra é Yod. Yod, ela tem muitos significados e eu vou trazer aqui um pedacinho desses significados. E cada letra ela tem uma figura, uma imagem. O Yod, ela é um tracinho, ela é uma letra, a menor letra do alfabeto hebraico, e ela é uma letra que o significado geral dela significa mão. Ela é a mão de Deus que sustenta todas as coisas. Yod é a base,
é a base do alfabeto hebraico. Cada letra, ou a maioria das letras do hebraico, elas precisam da letra Yod para fazer sentido a palavra. E trazendo para esse sentido de revelação de Deus, o Yod, ele está manifestado em Cristo, em Jesus como homem aqui na terra, que ele foi humilde. Yod também significa humildade. Jesus, ele foi humilde, ele como um grandioso ser, veio à terra, se diminuiu, ele teve que diminuir da sua glória e se tornou como um homem. E ele andou debaixo de muita humildade. Então, quando a gente envolve a Yod, estamos envolvendo a Jesus. Nós estamos envolvendo a humildade de Jesus. Assim como ele disse, para a gente se tornar como ele, seguir o exemplo dele. Então, envolvendo Yod, nós estamos envolvendo essa humildade. Nós estamos envolvendo esse coração humilde. Estamos nos tornando humildes. Assim como ele disse, para a gente ser humilde de coração, porque somente esses entrariam no reino. Então o Yod, ele é chave para que a gente possa entrar no reino com esse coração humilde e sustentado pela mão de Yahweh. Então, quando você declarar Yod, que você tenha isso em mente, no seu coração. Você se renda ao seu coração, você abra-se ao Pai e permita que Ele te preencha com essa humildade, com essa natureza de Cristo, de como Ele foi aqui na terra, de como Ele é. O Yod está ligado à face homem, né? A natureza do homem. Então, nós nos conectamos também à nossa humanidade. Nós somos espírito, mas somos também homens, né? Vivendo aqui na Terra. Então, reforça mais uma vez esse ser como Jesus, né? Que ele veio e viveu aqui como um homem na Terra, né? Para que a gente possa manifestar os feitos de Jesus, ser como Ele, em toda essa humildade que Ele carregou. E lembrando que as letras vivas, elas carregam frequências que penetram no nosso DNA. Quando começamos a envolver cada uma das letras, nós recebemos como uma impartição, uma infusão no nosso sangue, no nosso DNA, esses códigos de humildade, códigos de Cristo, de ser como Ele, vai ativando no nosso DNA. Porque para que a gente realmente manifeste o reino, o céu na terra, precisa acontecer essa transformação a nível do nosso DNA, para que realmente a gente possa viver em plenitude. A próxima letra do nome de Deus é Rei. Rei, o simbolismo como uma imagem dela
Rei é como uma porta aberta. Ela significa o sopro de Deus, o ar, a respiração, o fôlego. Ela é o sopro de Deus em toda a criação. É o Rei. É tanto que quando a gente pronuncia Rei, é como que a gente estivesse soprando. Rei. Sai um sopro. Então é o sopro de Deus. Quando Ele soprou sobre o homem e trouxe vida, Ele soprou Rei sobre o homem. E como nós podemos envolver ao Rei? Quando nós envolvemos, nós envolvemos através da respiração. Por isso é importante a gente respirar o nome de Deus. Quando a gente respira cada letra do nome de Deus, a gente está puxando para dentro de nós a natureza de Deus, a frequência que está em cada letra. Ela entra dentro de nós de uma maneira profunda. Então a gente inspira, suga Yod e respiramos, soltamos, sopramos Rei. E podemos também inspirar Rei e soltar Rei. E há algo interessante nessa troca dessa respiração, é que quando inalamos Rei, nós estamos inspirando o amor do Pai, o amor de Yahweh. E o processo de respiração, nós inspiramos, quando o ar entra nos nossos pulmões, acontece uma troca. Naturalmente falando, acontece essa troca do oxigênio nos nossos pulmões. E então, quando inspiramos o amor de Deus, o amor dele passa pelos nossos pulmões, toca o nosso coração e nós expiramos, sopramos de volta o nosso amor para ele. Então, isso tem uma conexão com esse relacionamento íntimo que nós devemos ter com o Pai, que é onde nós recebemos dele o amor dele e nós liberamos de volta. Nós precisamos liberar de volta o nosso amor a ele, a nossa adoração. É assim que é para ser o nosso relacionamento com ele, uma troca. E quando envolvemos Rei, acontece profundamente, onde inspiramos o sopro de vida dele, o amor dele, e expiramos, liberando todo o nosso amor para ele. E o Rei, nesse nome de Yahweh, temos o Rei, ele se repete 2 vezes, Yod Rei, Vav Rei novamente. Então, em conexão com as 4 faces de Deus, temos aí o leão e a águia, que eles praticamente estão na mesma dimensão, né? O leão, ele simboliza essa autoridade, realeza, ser um rei. Ele simboliza essa questão de autoridade, né? Essa é a natureza de Deus, de autoridade. E a águia também, ela simboliza esse estar no estado mais elevado, porque a águia, ela voa o mais alto, né? Ela consegue atingir o pico mais alto do céu. E a águia, ela traz muitos significados também de sabedoria, de enxergar, né? A visão da águia, ela vai muito além. Então,
o Pai ele quer que a gente se conecte com essa natureza dele, de enxergar como ele vê, não olhar de baixo, mas olhar de cima, e de ter essa resistência. A águia ela é muito sábia, ela é resistente, ela sabe quando é o momento de se retirar, se renovar, e esse processo de renovação é dolorido, mas ela sabe que é necessário passar por isso. Então há muitas profundidades aí em relação à águia. E o leão, o Pai quer que a gente se torne esse rei, essa rainha que governa sobre as circunstâncias da nossa vida, que governa, é claro que com muita humildade, ao lado de Cristo. Então, quando nos conectamos com o Rei, nos conectamos também com essas duas naturezas do Pai. E agora vamos entender um pouco sobre Vav. A imagem de Vav é como se fosse um gancho. Então, Vav, ele significa essa conexão, esse gancho onde nós podemos nos conectar com o Pai, nos conectar com toda a criação. Então, Vav nos sustenta, é como segurar na mão de Deus. Vav traz essa força. E a face de Deus que Vav representa é o boi. O boi, ele é forte. O boi, ele tem essa conexão com a terra, né? Ele vive ali no campo. E o boi muitas vezes ele é usado para carregar, né? Para conduzir algo importante, uma carga. E ele tem também essa autoridade do espaço. Então, quando nos conectamos com o Vav, com a face de Deus, o boi, nós estamos recebendo essa força, essa autoridade de dominar ali o espaço que convivemos, e também de nos deixar ser usado pelo Pai, de sermos transportadores da glória de Deus, de levarmos alimento para as pessoas, porque o boi, ele traz também alimento, né? Ele alimenta as pessoas. Então, quando envolvemos Vav, nós envolvemos essa realidade. E há muitas profundezas mais em cada letra. Mas eu espero que eu tenha ajudado um pouco a abrir um pouco seu entendimento sobre cada uma dessas letras. E que você se abra, né? Comece a praticar isso de maneira simples. Comece a pronunciar as letras do nome de Deus. Yod Rei, Vav Rei. Comece a contemplar a imagem de cada letra. Permita que o Pai revele a você o significado mais profundo de cada letra. Se permita ser preenchido por essa natureza de Deus, por essa frequência que cada letra traz. E você vai perceber que a sua vida, aos poucos, vai sendo transformada. O seu ser vai começando a ser transformado de dentro para fora. Você vai se ver governando sobre as situações da sua vida. O que antes as situações te governavam, de repente você vai se ver como um leão. E você pode ver até o leão do seu lado também.
ou como uma águia, ou como um boi, ou como um ser humano mesmo. Então precisamos aprender a transicionar entre esses ambientes e entre quando é o momento certo de governar, quando é o momento certo de ser apenas como homem, quando é o momento certo de ser como a águia, de enxergar as coisas com visão de águia. Bom, então aqui eu finalizo esse pequeno estudo e que todos nós possamos permanecer em Yahweh.